Hello! E aí? Ai, gente, pera. Esqueci meu caderno. E aí, tudo bem por aí? Como estamos? Bora pra mais uma live. E aí, ó, Inteligência Erótica já chegou. Chama todo mundo aí agora, porque a aula de hoje vai ser boa. Hoje vai ser uma degustaçãozinha, assim, bem daquelas maravilhosas que a gente vai ter aqui, pra gente poder entender um pouquinho, né, como é que funciona. A gente já falou um pouquinho na segunda-feira. Aliás, meu som tá bom, eu mudei. Hoje eu vim pra casa pra não sair muito tarde, mas não sai mais tarde, né, do escritório. Está tudo ok aí? A imagem, o som pra vocês? Então a gente vai falar, dar só mais mostrar pra vocês mais um pouquinho da importância da sexualidade, né, pra quem vende produtos eróticos. A gente veio aí de uma maratona super gostosa. Ontem a gente abriu a segunda turma aí da mentoria, e a gente já tem até hoje aí o valor com desconto para vocês poderem participar. E esse é um momento, gente, que a gente vai trazer conteúdos para essa jornada, né, para essa mentoria agora do segundo semestre, que é algo totalmente diferente do que a gente já está acostumada a ver no mercado erótico, né? A gente fala muito sobre vendas e o tempo todo a gente está falando sobre vendas, sobre ferramentas, mas a gente percebe que se a gente não tiver conteúdos que aproximem, que conectem as dores das pessoas, a gente vai simplesmente ser vendedores de produto erótico o resto da vida, né? Então, e aí eu sempre faço essa pergunta para vocês: o que vocês querem ser? O que vocês desejam com a venda de produtos sensuais? Vocês querem transformar a vida das pessoas ou vocês só querem vender um produto e nunca mais ver aquele cliente, né? Então a gente gera um cuidado. E quando a gente se apropria de informações de qualidade, quando a gente se apropria de informações que de fato transformam a vida das pessoas, a gente consegue vender muito melhor. Eu não tô há 10 anos no mercado porque eu tenho uma carinha bonita. Aliás, isso ajuda, né? Meus cabelos brancos. Mas não é só pelo meu sorriso, não é só pela minha carinha. As pessoas se conectam comigo não é só porque eu ofereço os melhores produtos. As pessoas se conectam comigo porque elas sabem que eu vou resolver uma dor. Eu vou resolver um problema que ela tem, né? A gente vai, vocês vão ver vários exemplos que eu e Bárbara vamos trazer aqui para vocês, porque a gente já esteve, né, num projeto juntas, exatamente curando, né, essas dores, ajudando mulheres a terem orgasmos, ajudando mulheres a se relacionarem melhor com seus parceiros. Então, o nosso trabalho como consultora, se você quer ser uma consultora de sucesso, você vai ter que entrar em outros temas que não seja somente vender aquele produto, né? Dominar a venda, dominar o que é as características, né, daquele produto é tua obrigação. Isso aí é fato. Só que não é isso que te conecta, porque como você, vendedora, né, de produto erótico, tá assim, ó, o mercado, o mundo tá abarrotado, né? E aí eu trago uma referência que é muito legal de quando eu estive em Portugal, que as mulheres falam: Alessia, eu nunca vi, acompanhando o teu Instagram, eu nunca vi ninguém que vende produto erótico fazendo o trabalho que você faz, fazendo da forma que você faz. Então, e não é que vocês têm que fazer da forma que eu faço, tá? Mas é só para vocês terem ideia do quão importante é a gente se aprofundar em outras temáticas como sexualidade, como posicionamento, como essa geração de autoridade,
para a gente poder melhorar as nossas vendas. Então, se você acha que esse momento é para você, as vagas da mentoria vai ficar aberta até sexta-feira. Então, faça parte dessa turma que eu tenho certeza que vocês vão sair de lá muito melhores, com resultados muito incríveis, para que vocês possam alcançar um outro patamar do negócio de vocês. Então é um investimento, e eu vou dizer como eu falei para uma consultora hoje. Às vezes ela diz que acho até que ela já tá aí. Ela diz que ela se sente muito frustrada porque ela compra muitos cursos e ela não consegue realizar, não consegue finalizar, né? E essa mentoria não é um curso. Esse momento que esses 4 meses que a gente vai passar juntos não é um curso, né? E poderia ser uma mentoria de 1 mês. Só que você não vai gerar hábito, você não vai gerar uma rotina se a gente fizer só 1 mês, né? Se você fizer só um encontro de 1 dia comigo, né? Poderia ter sido um workshop, poderia, mas a gente precisa criar rotina. E o que frustra nos frustra, né? E eu me encaixo nisso, que a gente às vezes não consegue realizar um curso, não consegue finalizar a leitura de um livro, é que a gente fica pensando em muitas coisas. A gente tá ali, ao invés de a gente ir lá, aprendeu, aplica, a gente quer fazer um monte de coisas junto. E outra, o que você tá aprendendo naquele curso, talvez não seja o momento que você está na sua vida. E o que é diferente numa mentoria? A gente senta juntos para discutir o seu problema de agora. Tem alguém, que pensou o planejamento do mês. Se você, para quem quer mentoria, para quem tem dificuldade de planejamento, para quem tem dificuldade de organização. Então é um momento que você a gente pega na mão mesmo, senta e eu te entrego tudo pronto. Você simplesmente pega a tua identidade, a tua autoridade, a tua carinha ali e vai fazer o teu negócio conforme as tuas necessidades e a tua rotina. Então isso é uma mentoria, né? Não é aprender e comprar mais um curso que você não vai realizar. Não tem como você não realizar, a não ser que você vá ficar ali de mimimi, de caosinho pra cima de você. Beleza? Então, quero convidar agora a Bárbara, porque Bárbara é um bônus muito especial para essa nossa turma, né? Que ela vai trazer ali. Mas hoje a gente vai fazer uma degustação do que é a importância da terapia, dessa parceria com psicólogos, para que a gente possa entender, né, que momento a gente vai oferecer o produto erótico para as pessoas, né? Em que momento, quando é que a pessoa entende que o produto erótico é importante na vida dela, né? E aí ela fala assim, eu não vou procurar terapia, mas eu vou procurar uma sex shop, porque se eu tô com problema de disfunção, por exemplo, é no sex shop que eu vou resolver. E como é que você vai abordar, como é que você vai receber esse cliente? Beleza? Então, Bárbara, vem pra cá. Qualquer dúvida em relação à mentoria, vocês podem me chamar, que a gente continua trocando ideia, trocando figurinhas. Deu certo, amiga? Olá, 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 boa noite. Tá tudo preto, peraí. Ah, foi. Achei que você ia ficar aí, só na voz, sexy. Ah, foi. E aí, tudo bem? Ai, boa noite, boa noite, boa noite. 1 Tudo, prazer. ano! Ai, amiga, Exatamente saudade 1 ano da tua. última vez que a gente se viu. É mesmo, Alessia? 1 ano, gente. Amanhã, amanhã faz Faz 1 1 ano que a gente ano. se viu naquele balão, amiga. Olha, eu não tinha me dado conta. Gente, a gente já viveu Pois tantas é. emoções juntas, eu e a Alessia. E a Ana, a gente já caiu de balão. Sabe aquele balão que voa lá pra cima, pro céu? Então, 1 a gente já ano, caiu de olha que balão. loucura já. 1 E aí, ano, tudo bem? gente. Ai, foi tão traumático que eu até Ih, deletei a data, hein? Eu não me lembro. Eu teria que nada, que procurar. nada. Para mim, Teria a que data é procurar. renascimento. Ali a Ai, gente meu tem que Deus. olhar como renascimento, né? E bora. Eu falei, hoje eu brinquei, né, Nossa.
uma amiga que falei assim, hoje é meu último dia, amanhã eu começo um novo ano. Hoje encerro um ciclo, amanhã Olha, começa um é novo verdade. ano. Ah, Não pois é? um outro dia a Não, gente essa, conta melhor essa essa vai ser história, né, Alessia? divertida. Trágica, porém divertida, né? É. Seria divertido se não fosse trágico, né? Mas estamos aqui, lindas e Nossa, maravilhosas, para celebrar a vida, muito né? bem. E poder aí falar de assuntos que a gente ama, né? E trazer muito conteúdo legal. O mundo não ia ficar muito bom sem a gente, não. Não é? Não, tá tudo Bom, certo. seja Tá tudo bem-vinda. certo. Eu quero que você se É apresente verdade. aí. Primeiro, deve ter algumas pessoas que estão aqui, consultoras novas, recém-chegadas no mercado. Esse perfil é diferente, né? A gente tem lá o Causando com Ela, que a gente acaba falando mais para o consumidor final. E esse perfil aqui que a gente fala mais direto com a consultora, né? Com quem vende os produtos eróticos. Então, esse é um perfil novo, mas que, assim, a intenção é que a gente consiga ajudar as pessoas a empreender, a transbordar, a prosperar com a venda de produtos eróticos. E aí a gente lançou a nossa mentoria, né? E aí a gente está fazendo agora, vou trazendo você, porque eu trouxe para eles, Bárbara, e isso para mim é algo muito importante. A gente sempre trabalhou juntas ali, né? Desde que eu te conheci, a gente viu a importância que é a gente trabalhar a sexualidade. Desde o primeiro ano que eu comecei a vender produto erótico, eu entendi o quão importante era, né, saber como e por que o produto erótico vai entrar na vida das pessoas. Porque se a gente não entende que as pessoas estão. Por que eu tenho que usar isso? Né? Que ainda hoje as pessoas não aceitam usar produto erótico, os Uhum. casais principalmente, os homens principalmente. E aí, então eu trouxe, né, para essa Uhum. turma, para essa mentoria, esse conteúdo que eu acho que é muito importante, porque a gente sabe vender. A gente já Uhum. sabe, a parte técnica, né? A gente já sabe vender. Agora, por que que eu tenho que vender esse produto e não aquele? E aí, eu trouxe você como um bônus para essa galera. E hoje a gente vai dar uma degustaçãozinha assim para eles, para entender um pouquinho, né? Então, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho aí da tua vida, da tua formação e das coisas maravilhosas que você faz em relação à sexualidade. Ai, coisa boa. Ai, Alessia, eu já tava com saudade da gente fazer live nesse alto astral, né? Ah, bom, eu sou a Bárbara, então, né? Sou a idealizadora da inteligência erótica, né? Que é um perfil voltado para a gente poder educar as pessoas com relação à sexualidade, né? E aqui também vai ter muita gente que é psicólogo que trabalha nessa área, né, Alessia, assim como as consultoras que tu tá preparando aí para o mercado também, né? E também as pessoas, né? A grande maioria que me segue são mulheres, eu sou terapeuta sexual, né? Trabalho com casais, trabalho com adultos, né? É todo esse movimento assim de poder ajudar as pessoas a viverem melhor a sexualidade. E eu tenho um propósito, né, Alessia, que é realmente fazer com que as pessoas vivam mais plenamente a sua sexualidade, porque a gente não foi educado sexualmente, a gente carrega uma série de tabus. E quando eu me dei conta de que essa era a minha missão, eu me dei conta que eu era muito pequena perto de tudo que a gente poderia fazer. E aí, então, eu comecei a preparar psicólogos também para fazer isso, né? Para educar, para atender as pessoas, para poder ajudar as pessoas a enfrentar os desafios. Porque, na verdade, ao longo da vida, todos nós vamos, em algum momento, ter fases diferentes ou passar por disfunções sexuais, né? E que vão fazer parte da vida. E que se um paciente chegar para um profissional ou para um consultor, né, de produto erótico preparado, isso vai fazer toda a diferença, né? E quando a gente fala assim de consultor preparado, a gente precisa pensar assim, o que é o papel também do produto erótico, né? Do produto sensual, o que é o papel
do consultor, o que que é o papel do terapeuta, né? E como que a gente pode também não atrapalhar mais ainda esse processo, né? Porque as pessoas já carregam muitas marcas com relação à sexualidade. Ninguém chega falando assim, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Mas, no fundo, todo mundo carrega uma série de experiências. E essas experiências, elas precisam, muitas vezes, ser encaminhadas de um jeito diferente, ou ser acolhidas, né? E é isso que, na verdade, vai fazer a diferença para quem está buscando ajuda, para quem quer ajudar e para quem quer vender. Porque o que acontece? Eu sempre falo de uma coisa, né, Alessia, assim, que uma das coisas que eu sempre cuidei, assim, no meu trabalho é a coisa né, de ser profissional. Acho que tem um limite muito tênue aí que a vulgaridade, ela vai gerar mais tabus, vai gerar mais crenças. A pessoa, sabe assim, por exemplo, se eu chego numa sex shop ou se eu procuro alguém para comprar algum produto erótico, né, sensual, enfim, um vibrador, o que acontece? Se essa pessoa chega com muita vulgaridade, muita putaria, que nem a gente fala, né? Eu já fico assim, ai meu Deus, eu já começo assim, ai minha Nossa Senhora, isso não tem nada a ver comigo. E aí eu já começo assim, né? Ai, já me arrependo, já vem todas aquelas minhas crenças, já vem toda aquela minha percepção de que sexo é pecado, de que, né? Nossa, como assim? Eu vou usar um vibrador? Mas, né, se eu comprar um vibrador, então significa que o meu marido, meu namorado, meu noivo, meu crush não dá conta. Então vem, sabe? Então, assim, o terapeuta e o próprio consultor, eles ocupam um lugar muito especial na vida das pessoas, né? Então, assim, se tu é um consumidor, né? Tu quer um atendimento personalizado, tu quer um atendimento que fale de conhecimento, que fale de, assim, do entendimento da própria sexualidade, né? E nós, muitas vezes, a gente não se prepara para isso, sabe? A gente acha que... Alessia, tu me para, tá? Mas, assim, a gente acha que ser desinibida é o suficiente, né? Para ser terapeuta ou para ser consultora. E, na verdade, não é sobre isso, né? Ser desinibida é uma questão minha, pessoal, né? Outra coisa é eu estar preparada, eu ter conhecimento, saber sobre resposta sexual humana, saber o que significa não ter desejo espontâneo, né? Entender por que às vezes a mulher ela não consegue se imaginar com um vibrador. Que né? até um parêntese nisso, né? Então, porque a gente coloca, coisas, né? E se a gente vai olhar, eu bato isso muito nessa tecla, né? Que às vezes eu falo bem menos de produto e falo muito mais de pessoa, né? Porque eu não sei, não adianta eu ficar o tempo inteiro lá, compra esse vibrador, olha, esse vibrador que vai mudar a tua vida, esse vibrador, tenha um vibrador, compra o batom. Porque a gente não sabe em que fase da vida daquela pessoa tá. A gente não sabe o quanto aquele produto ele é benigno ou maligno ali, né? No sentido, ele vai fazer bem ou mal para ela associar a sexualidade ou associar a vida dela a um produto. Né? A gente não sabe os traumas que aconteceram, né? Então não adianta, eu nunca tive um orgasmo. Então você tem que ter um vibrador. A gente sabe que toda mulher deve ter um vibrador, né? Isso a gente tá careca de saber. Mas aquela mulher está preparada para esse vibrador naquele momento? Então, quais são as perguntas que eu tenho que fazer, né? Então, o que eu falo primeiro para conseguir entender se aquele é o momento de oferecer um produto, né? Não, essa questão é uma questão bem importante, né, Alessia? Porque o que acontece, né? O que essa mulher, o que esse casal, o que esse homem buscam experimentar? Essa é a pergunta, né? O que eles estão em busca? O que essa pessoa já viveu, né? Com relação a essa experiência sexual, essa experiência de entrega, né? O que ela quer experimentar, o que ela quer agregar na vida dela, né? Às vezes as pessoas nem sabem.
Elas só sabem assim, ah, não, é que tá na moda e tal, eu quero experimentar. E tem uma coisa que eu quero ensinar aqui para elas, assim, um Na pouquinho, tá? degustação, né? Eu Na brinco com mentoria a elas que gente aqui é vai só uma explicar, a degustação. gente vai mergulhar. É. Aperitivo, aperitivo. Aqui no sul, quando a gente faz churrasco, a gente faz aperitivo, viu? Normalmente é o salsichão, o pão, então é por aí, é o salsichão e o pão. O que que acontece, né, Alessia, assim, ó, a mulher, ela ainda é muito resistente, né, a essa questão de usar um vibrador. Então, a gente, enquanto terapeuta, e acho que o consultor, ele também pode ir por essa linha, de poder trabalhar com essa mulher, com esse casal, né? Levando a informação de qual é o significado desse vibrador, né? Porque, na verdade, não é sobre Sim. genitalidade, não é sobre os genitais, né? Quando a gente fala de sexualidade, não é sobre genitais. Quando a gente fala de sexualidade, a gente Da está falando energia. do afeto, da troca, da intimidade, dessa relação. E os Uhum. casais estão em busca disso, né? Eu, enquanto casal, se eu buscar um vibrador, não é só por causa do orgasmo, porque teoricamente eu não preciso do vibrador para ter orgasmo. Eu vou ter mais experiências, eu vou ampliar o meu Sim. repertório de experiências sexuais com vibrador, né? Eu vou experimentar outras vibrações, outros lugares, né? Assim, então vai ampliar. Mas de verdade, o que que a gente busca, né? O que que as mulheres buscam, o que que os homens buscam, o que que, sabe? Busca o afeto, busca esse encontro, essa intimidade, essa relação que é totalmente Exato. diferente do que qualquer outra Sim, relação. mas eu acho. Se pressupõe isso, Ah, né? pode falar. Mas de verdade, não, de verdade, é essa experiência totalmente diferente que se busca, né? E aí, normalmente, só para terminar o raciocínio, né, Alessia? O que que eu sempre explico, né, para os psicólogos quando eles vão trabalhar essa questão, porque para nós profissionais também é um desafio, né, Alessia? A gente introduzir esse tema com os casais, sabe? Assim, poder perguntar o que que eles têm, como que eles usam, indicar alguma coisa, indicar um consultor, sabe? Assim, Porque nem a é um psicologia tabu também isso, tem os né? estudos da sexualidade, Mas eu né? explico. Exatamente. Eu explico normalmente, e eu quero que as pessoas que estão aqui peguem essa explicação para elas, né? Que é assim, o que que acontece? Nós, durante o nosso dia, a gente tem várias coisas na nossa vida que a gente tem para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem secador de cabelo, a gente tem ferro de passar roupa, a gente tem energia elétrica, tem micro-ondas, tem air fryer, né? Tem computador, porque a gente não digita mais lá tudo assim como era antigamente. A gente tem televisão, a gente tem rádio, tudo isso Uhum. veio para facilitar a nossa vida, certo? Veio para, né? É um aparelho elétrico que veio assim com uma função de diminuir o tempo, sabe? Assim, para a gente poder viver melhor, para a gente poder ter outras experiências. E o que que acontece? O vibrador vem nessa mesma pegada. Qual é o papel do vibrador, né? Ou do produto sensual e tal? E acho que isso é uma coisa que a gente, enquanto terapeuta, enquanto homem, mulher, enquanto psicólogo, enquanto profissional da área da saúde, precisa entender que esse produto, né, o vibrador, ele não vai Uhum. resolver tudo, mas ele vai facilitar, né? Ele vai talvez gerar uma experiência que com essa experiência eu começo a me conhecer mais, eu começo a acessar mais as minhas possibilidades, os meus potenciais. E a gente, quando Sim. fez aquele trabalho sobre orgasmo, né, a gente viu isso, né? Então, eu começo a aprender mais sobre mim, né? Eu começo a me conhecer melhor, começo a entender como é que o meu corpo funciona, especialmente se eu nunca tive um orgasmo. Então, só que a gente tem uma série de crenças e mitos sobre isso, então, que vão fazer muitas vezes com que a gente fique com uma disfunção sexual. Por exemplo, às vezes uma mulher, ela só tem orgasmo se ela usar o vibrador lá no clitóris.
E aí, por uma questão, às vezes, de dificuldade de comunicação com o parceiro, ou de vergonha, ou de achar que o parceiro vai achar que ela, né, que ela não tá mais gostando dele, enfim, uma série de fantasias e coisas reais também. O que que vai acontecer? Essa mulher só usa sozinha. Ela não usa junto, ou então ela não compra. Uhum. Então ela finge que tem orgasmo, certo? Para agradar o bonito lá, ou a bonita, né? Finge que tem orgasmo. E aí o que que acontece? Ela não vive plenamente a sexualidade dela. Então, o trabalho do consultor, o trabalho do terapeuta, o trabalho, né, é exatamente isso, assim, é poder se permitir. Só que a Uhum. pergunta é, o que que a pessoa quer viver? A partir daí é que a gente Não, vai poder tá interagir. maravilhoso. Vai E lá. eu acho que quando a gente toma isso, né, percebe isso, a gente sabe fazer, tanto psicólogo quanto consultor, sabe fazer perguntas para chegar nessa resposta. Então eu sempre digo, o papel do consultor, ele não é solucionar problemas, mas a gente não soluciona problemas se a gente não fizer boas perguntas, né? Então, como que o produto entra na vida da pessoa? Exato. Quais são as perguntas que eu vou fazer para aquela pessoa para entender esse momento que ela se encontra? Ela consegue ter relação com o parceiro e é ok? Ai, meu relacionamento é maravilhoso. Tá, mas como é que você se conecta? Aí você começa a ver assim, peraí, até mesmo para entender quais são as referências de que tá tudo bem, de não tá, as coisas não estão tão bem. Porque a partir daquilo que ela cresceu, daquilo que ela aprendeu, das crenças que ela construiu e introjetou ao longo da vida dela, ela vai, peraí, não, eu tô aqui. Aí a gente vê isso todos os dias nas nossas caixinhas de pergunta, né? Não? Do tipo assim, mas se eu transar, sei lá, todo dia, eu não consigo transar todo dia. Isso quer dizer que eu não amo meu marido? Ou eu só consigo ter orgasmo com estímulo clitoriano, eu não consigo ter orgasmo com penetração. Isso está errado, né? Então, assim, tá errado? Claro que não tá errado, cada um vive a tua sexualidade. O importante é, eu tenho consciência disso, né? Então, e aí a gente vê que a maioria das pessoas entram numa comparação. Eu tenho que fazer, ou eu vou fazer só para agradar, né? Esse, eu acho que o só fazer para agradar, eu acho que é o mais desafiador. E a gente vê as estatísticas, né? Várias pesquisas mostram aí que mais de 40% das mulheres não atingem o orgasmo porque não falam com o parceiro que não tá bom. Ou tem relacionamentos, fingem orgasmo para não decepcionar o parceiro, né? Para não afetar a masculinidade do cara, né? E aí vivem a sexualidade de maneira mequetrefe, porque não consegue ter essa comunicação. E aí a gente vem falando muito também, Bárbara, dessa conexão. Então, como é da mesma forma que a gente quer se conectar, né, a nossa audiência, e aí a gente trazendo isso como hoje em dia, o que, que é uma pessoa estar na internet? Ou o que, que é um consultor, uma vendedora? É você se conectar com aquela pessoa que te ouve. Então, nessa conexão, eu consigo gerar essas perguntas e saber fazer essas perguntas de um jeito mais leve, de um jeito que eu gero confiança, né? Então, acho que essa comunicação também, a pergunta certa, ela passa pela conexão e a boa comunicação com quem eu tô falando, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Como um consultor ou os teus psicólogos, né? Eles geram essa comunicação. Para que eu possa oferecer o produto certo, como que gera, né? Como é que eu falo com as pessoas? Para que eu consiga falar para ela, peraí, olha só, vamos lá, senta aqui comigo e vamos conversar, né? Como é? Porque eu vejo muitas clientes, muitas consultoras, às vezes falam, eu não sei chegar, eu não sei abordar esse tema, eu acho que eu estou sendo Uhum. invasiva, né? E aí é sempre bem, um solo meio assim, né? Que a gente tem que pisar com jeitinho, né? Então, como fazer essas perguntas, como gerar essa conexão com o cliente, com o paciente,
para que a gente possa fazer as perguntas certas, entendendo, né? Como é que eu começo? Como é que é a primeira pergunta, talvez? Tá. Ô, Alessia, excelente a tua questão, porque acho que esse é o grande desafio, né, para nós psicólogos também, assim, como acessar, né, o cliente, né? E eu vou pedir para o pessoal que está aqui escrever como que eles gostariam de ser abordados sobre isso, para a gente ver se faz sentido ou não. Então, gente, vão colocando aí perguntas ou como é que vocês gostariam de ser abordados com relação a isso, né? O que normalmente por onde que normalmente a gente começa, né, Alessia? Assim, acho que uma conversa, né? Claro que tem aí um começo, né? Mas assim, a gente tem que partir do pressuposto de que as pessoas não foram educadas sexualmente, certo? Nem os homens, nem as mulheres. Então, partindo desse pressuposto, a falar sobre esse tema é algo muito desafiante, é algo que vai exigir deles assim realmente uma abertura e sentir confiança, né? Então, normalmente a gente começa conversando sobre qual é o momento que a pessoa está, né, com relação à sexualidade. Então, assim, que momento que tu tá? Tu tá casada, tu tá solteira, tu quer alguma coisa para vocês usarem juntos, quer alguma coisa para tu usar sozinha? Eu abordaria começaria por aí. Que momento que vocês estão no relacionamento? Daqui um pouco assim, eu percebo que é uma pessoa mais velha. Será que ela está num relacionamento novo ou será que ela está renovando um relacionamento de muito tempo, né? Daqui um pouco é uma pessoa jovem. Será que ela quer algo específico que ela viu na internet? Por exemplo, uma pessoa mais conectada com a internet, veio pela internet. Será que ela viu alguma coisa na internet e tá, então, buscando conhecer um pouco mais? É, será que ela é alguém que ela já usa alguma coisa e está querendo aumentar o repertório, aumentar o número de produtos que ela já usa? Então, o que acontece? É conhecer essa pessoa, né? O que ela está buscando. Se ela quer alguma coisa específica, ela quer alguma coisa pro clitóris, ela quer Ó, né, para uma primeiro, ó, experiência vaginal, eu tô sem aqui, ó, peraí, vontade. primeira Ah, lei tá de sem Bia aqui, vontade ó, a fez uma Solange. pergunta legal. Ah, Eu tenho dúvidas quanto à abordagem, pois não sei usar as palavras certas, né? Porque eu sempre sei de falar, tá, eu não sei como abordar. E às vezes a gente acha que tem que isso. ter as palavras certas. Mas uma coisa que você já falou é a postura, né? E aí eu vou bater muito nessa tecla, porque a gente precisa, e cada vez tá mais claro para mim o quanto as pessoas estão carentes dessa comunicação, né? E se eu chego dizendo que ela tem que ser uma mulher que goza, ela tem que gozar, ela tem que não sei o que lá, ela vai falar assim, cara, mas eu não consigo, então eu sou anormal. E às vezes só deve ter algumas coisinhas ali que a Isso, gente sabe que ela exatamente. vai chegar lá. Só que ela precisa de um pouco mais de paciência, o processo dela vai ser um pouco mais demorado, né? Então essa postura, ela é muito importante. Eu tenho que É, chegar entendendo que, imagina que todo mundo está no ponto zero, né? Então, e aí a gente faz a pergunta, não é ser agressivo, do tipo, você já teve orgasmo? Né? Tipo, isso para mim é agressivo, né? Não é a pergunta, mas em que momento da vida você tá? E é simples, não é uma linguagem difícil, né? Quanto mais simples, quanto mais a gente pensa simples, melhor fica a questão. Então, acho que no caso ali, né? Vai aí, responde aí a Lady B. ó, isso, é. Não, então, a Leide, né? Leide, assim, na verdade, se tu tá buscando trabalhar nessa área, tu tem que também estar muito Boa. atenta a como é que tu lida com a tua sexualidade, né? Como é que tu gostaria de ser abordada, como é que tu gostaria de, né, de falar. Por exemplo, aqui, ó, a Solange está trazendo exemplo, né? Eu tô sem vontade. Se a pessoa chega e diz isso, né? E eu sou uma consultora, eu sou uma terapeuta, enfim, né? Eu vou perguntar assim: teve alguma coisa que mudou na tua vida? Tu tá num relacionamento de muito tempo, tu tá num relacionamento de pouco tempo.
Teve algo que tu... O que tu imagina que o produto sensual, por exemplo, vai te trazer como mudança? Eu acho que nossa, eu vou começar a ter orgasmo e aí minha vontade vai voltar. E aí o que acontece? Vejam, por que precisa ter o conhecimento, né, Alessia? Porque aí a pessoa vai continuar a conversa. Porque o que acontece? Existe produto que faz voltar à vontade, Alessia? Responde aí. Não, exatamente. Então, tipo assim, nossa, eu tô sem vontade. Minha filha, mas eu não tenho nada para quem tá sem vontade. Agora, provavelmente tem produtos que é para gerar conexão, para gerar brincadeira, porque o sexo ele é uma brincadeira de Para melhorar a adultos, para disposição, gerar essa intimidade, para melhorar a disposição, que são poder suplementos, experimentar. que não quer dizer que você vai ficar ali de pau duro, não quer dizer que você vai ficar louca para dar, não, mas aumenta a tua disposição no dia a dia, né? E com isso vai te ajudar a ter mais disposição para ir para uma relação sexual. Então isso melhora, né? A tua lubrificação vai melhorar, tua energia sexual vai melhorar. Mas não vai te fazer transar mais ou menos, né? Não vai te fazer, não vai, né? O produto em si sozinho não vai proporcionar isso. Isso, mas é. Olha só, ela continua escrevendo, né? Que ela tá num relacionamento de 8 anos, né? E o que acontece? Olha só, o produto, né? Ele pode ser uma novidade para dentro da relação, que é o que normalmente acontece, né? Então, essa novidade faz com que o casal fique mais interessado em fazer sexo, que fique mais disponível, que leve a coisa com mais naturalidade, que tenham mais interação, né? E vejam, hoje, né? Qual é o tempo, qual é o período assim que a mulher pode estar ativa sexualmente, né? Então, assim, desde a adolescência até a morte, né? E o que acontece hoje? A gente vê pesquisas, né? Onde, por exemplo, na terceira idade, que é um mercado enorme, né? Com relação à sexualidade, por quê? Porque as pessoas que hoje estão na terceira idade, elas viveram muito reprimidas, né? Então, hoje, com acesso à internet, com informação, elas estão muito mais liberais e estão buscando, né, tratar essa sexualidade, viver, ressignificar, né? E hoje a gente sabe, eu vi uma pesquisa, né, Alessia, das mulheres gaúchas. Meus maiores clientes, como é que tá? Então, 85% ativas sexualmente. Tem ideia do que é do Rio Grande do Sul? Então, assim... Maravilhosa! Não tá parada, não. Meu marido disse que tô morta. Ai, quem tá morto? E ele tá morto também, não tá morto? Se ele tá dizendo que tá morto, ele também tá. Mas olha só, o que acontece, né? A gente precisa entender que, por exemplo, um relacionamento de muito tempo vai gerar, né, na pessoa uma resposta que ela não é mais natural. Ela precisa ser... eu tô com uma pergunta parada aqui em cima que eu quero voltar ali para responder a Cinelli Rodrigues ali, ó. Tá. Então tá bom, eu não vi essa. Deixa eu terminar aqui, então. O que acontece? Hoje, num relacionamento de 8 anos, o desejo ele não é mais espontâneo, né? Ele é natural, ele é responsivo. O que significa isso? Precisa estimular. E aí é que entra o produto erótico. E aí é que entra o consultor, entra o terapeuta. Porque vai chegar para o consultor e para o psicólogo essa pessoa sem desejo, né? Se queixando do marido. Por exemplo, se chega para terapia, nós vamos trabalhar os dois, nós vamos trabalhar o casal. Se vai para o consultor, né? Vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, mas o que aconteceu, né? Por que tu tá aqui? Por que agora tu decidiu vir buscar ajuda de um produto erótico para tu recuperar tua libido, teu tesão, o teu desejo, né? O consultor ele vai ter que explicar que nessa fase do relacionamento o desejo ele não é espontâneo, ele é responsivo, quer dizer, precisa estimular e aí isso aí a gente vai guardar para nossa aula. Né? Uma aula. E
E olha só, a pergunta que eu vejo, que eu vi lá em cima, né, que a Pisse, depois até falei, ó, Vaz, boa noite. Cadê? Que olha, ela fala uma coisa que é, e isso passa pela nossa cabeça quando a gente tem conhecimento. Mas ela falou assim que acho excelente perguntar, como você está hoje com a tua sexualidade? A maioria das pessoas não fazem nem ideia do que é sexualidade. Então, e aí, esse eu acho que é o grande X da questão, e por isso, para mim, é tão importante a gente entender. Porque as pessoas associam sexualidade ao sexo. Então, como é que você tá com a sua sexualidade? Ah, eu não transo faz tempo, né? E aí, tipo, mas espera aí. Mas e a tua energia para viver? E a tua energia para se relacionar? Porque tem um monte de gente que não transa, mas tá super feliz. É uma pessoa que consegue chegar ao orgasmo, tem seus vibradores, vai viver a vida, vai desfrutar da vida e sente que só o fato de às vezes não ter um parceiro não impede ela de ser feliz, né? Mas tem gente que não entende isso, que entende que ser ativa sexualmente ou viver, estar ali, igual você falou, as gaúchas estão ali e tal, mas todas elas estão transando. Não é? Então, essa é uma Não pergunta que necessariamente. eu acho que a gente precisa falar Eu muito, sei, né? Quando a gente, que os é o consultores, os psicólogos, precisa e fazer essa pergunta: como é que você está com a tua sexualidade? Você entende esse termo sexualidade, né? Eu acho que isso é muito fantástico. Alessia, quando o pessoal fala em Exato. sexualidade, eles entendem pênis, vagina, né? Penetração. Porque isso é do tempo, né? Do tempo onde se entendia e se permitia viver o sexo, né? Como um ato reprodutivo. Por isso que a mulher tinha que casar virgem, né? Assim também, assim eles conseguiam manter a garantia de um herdeiro legítimo, né? A mulher tinha que sangrar quando perdia a virgindade, né? Hoje esse conceito de virgindade ele já está totalmente diferente, né? Hoje não quer dizer que tem que ter penetração para tu não ser mais virgem, né? Na verdade, quando tu começa a ter essa intimidade sexual com alguém, a gente já considera que esse adolescente, por exemplo, ele já não é mais virgem, né? Então, muita coisa está mudando, e as pessoas precisam mesmo se atualizar. Antigamente não se falava em prazer, né? Hoje se fala em prazer. Hoje eu estava vendo a Organização Mundial da Saúde Sexual fala do prazer como um critério de saúde, né? De bem-estar físico, emocional, psicológico, né? Social, enfim. A sexualidade hoje ela é um dos Está na pilares da base da qualidade de vida. Então, pirâmide, tem muita né? É a coisa base da aí pirâmide de que Maslow. Do mesmo jeito que a gente faz xixi, faz cocô, se alimenta, tem lá a sexualidade, né? E se a gente não vive isso, não adianta você querer ser uma mulher bem-sucedida, maravilhosa, empreendedora, empresária de sucesso, se a tua sexualidade está mal resolvida. Você não vai conseguir ter um desenvolvimento emocional, psicológico, nada ali, né, profissional, se a tua sexualidade não está bem resolvida, né? Então, se você não consegue ter essa energia vibrando em você, eu acho muito maravilhoso, né? E quando a sim. gente toma consciência disso, é que eu acho que a coisa funciona e que faz vibrar num outro patamar, né? Alessia, e quando a gente estava falando antes, assim, dos vibradores e dos produtos eróticos, né? Assim, eu acho que as pessoas ainda têm muita resistência e isso tem uma explicação, né? Porque o que que acontece? Às vezes a mulher, ela tem medo, né? Vem essa história, ai, mas eu vou ficar dependente do vibrador, ai, eu tô viciada no mesmo estímulo e tal. E de verdade, assim, o vibrador, ele é um Exato. objeto, né?
Nós é que vamos dar o lugar para ele que é devido, Sim. né, assim, na nossa história. Então, às vezes, realmente a pessoa, né, usa o vibrador e ele vira o centro da relação. E aí é que surge a resistência, aí é que a gente tem que estar preparado para sinalizar, né, para os casais, para os clientes, para os pacientes, que o vibrador ele vai ser algo a mais. Ele não vai ser a coisa da relação, desse encontro, né, sexual. Ele é E se ele mesmo. entra como algo que está ali isso... fundamental, o que, que a gente percebe nisso? Que a conexão do casal não tá legal. Exato, sem dúvida. E o que acontece, né? Esse foco, ele é algo que a gente ainda precisa trabalhar. Porque hoje, de verdade, também, apesar das mulheres terem muita resistência, a maioria delas tem e usa escondido. Também. Tem né? Eu tenho isso. N pacientes que chegam, Bárbara, meu marido diz que eu sou frígida, meu marido diz que eu sou, né, que eu não tenho sex appeal, que eu não tenho desejo e tal, não sei o quê. Só que daí eu chego naquela pergunta clássica, né, sobre a frequência masturbatória, e a mulher se masturba 3 vezes na semana. Então, quer dizer, ela tá ativa sexualmente, mas tem isso que tu tá trazendo, dessa coisa do relacionamento, da forma com que, né, enxerga esse vibrador, ou, sabe assim, às vezes até com uma forma de proteção, ela não inclui o outro, porque acha que de repente, bom, mas eu tô me sentindo tão mal nesse relacionamento que eu quero viver isso sozinha mesmo. Tudo bem, né? Mas quem hoje tá ativa sexualmente, sozinha ou com o parceiro, né, não é uma mulher que tem baixo desejo, não é uma mulher que tem problema sexual, não é uma mulher, né? Com o outro vão aparecer outros ingredientes que talvez eu vou ter que trabalhar, né? Mas assim, a mulher tendo uma atividade masturbatória, por exemplo, com vibrador ou sem, ela não é uma mulher que tem uma disfunção sexual, né? A não ser que daqui um pouco assim, por exemplo, não, eu me masturbo e tal, mas nunca chego no orgasmo. Aí é uma disfunção sexual. Ou então assim, a gente tem também uma outra coisa que a gente chama de inadequação, né? Que é numa outra circunstância, com outro parceiro, com uma outra situação, ela tem prazer e tem orgasmo, só não tem com aquele parceiro ou naquela situação. Então, isso é uma outra coisa, mas vejam, assim, o quanto que a gente precisa olhar, né, essa experiência como uma experiência de troca, de afeto, de construção de intimidade, de um espaço, né? Eu assisti aquela série, Nossa, Como Construir o Quarto do Sexo, né? E eu achei tão interessante, Alessia. E o pessoal, me digam aqui quem é que assistiu, contem aí quem é que assistiu. O que aparece ali, né? Ali aparece a conexão dos casais. Não fala sobre sexo. Fala sobre ampliar experiências, fala sobre sensações, fala sobre vínculo, sobre emoções, sobre afeto, sobre troca de carícias, sobre tempo de estarem juntos. Solange, eu tenho certeza Olha só, que não. eu tenho disfunção sexual, eu tenho dificuldade eu já meto logo um pré-diagnóstico aqui. Mas tá, olha, sabe uma coisa que é tão importante assim na minha visão, como consultora ali no caso, né, de saúde e educação sexual, eu acho que uma pessoa que se considera, né, como uma disfunção, no caso da Solange aqui, é um estudo de caso para os vários psicólogos e consultores que estão com a gente também. Ela jamais falaria isso. Uma pessoa que tem uma percepção, uma vontade, ela está talvez num estágio ali numa fase, né? Porque ela cita várias coisas e ela fala: o meu marido diz que eu tô morta, né? Existe muito mais questões de uma autoestima. Os meus hormônios, eu tomo remédio para ansiedade, os meus hormônios da sexualidade estão baixos.
Então, existe N outros fatores externos, né, ali, e também internos, que vão te deixar com menos apetite sexual, com menos vontade, mas não tem a ver com o teu orgasmo, a ausência do teu orgasmo, né, Bárbara? Então, é uma forma que às vezes a gente pode ajudar as mulheres, principalmente, nessa questão. Porque senão ela já mandou uma, eu sou anormal. Então, acalmar o coração de muitas mulheres também é um papel extremamente importante, né? Do tipo, peraí, calma, respira fundo, porque vamos olhar ali como é que tá todo o teu ambiente externo, o que tá afetando ali, para depois a gente olhar para dentro, né? Porque senão a gente fica sempre, mas eu não tenho orgasmo, então quer dizer que eu sou anormal. Então quer dizer, e até se você falou o termo frígida, esse é até um termo que já caiu por terra, né? A gente já ouvia isso tanto. Hã? Mas o marido dela usou. Olha isso, e é O tão marido dela usou antiquado essa isso já, palavra. né? A gente ouvir. Porque eu ouvia isso, eu já escutei isso na minha Total. faculdade. O cara falava, fulana de tal é frígida. E daí, tipo assim, cara, a gente tá recém saindo da adolescência. Por que a gente já vai botar a gente nesse lugar, né? Então, e por quê? Porque a gente fala pouco também sobre prazer, né? A gente não fala sobre prazer. E a gente já fala logo sobre orgasmo. A gente não fala sobre desfrutar o desejo. A gente já logo fala que eu tenho que excitar. Então, eu não falo sobre excitação. Eu já falo logo que eu tenho que ter um orgasmo. Eu nem preparo o meu corpo. E aí, a pergunta de como você lida com a sua sexualidade é como você prepara teu corpo para o sexo? Ou como você prepara teu corpo para receber estímulos sexuais, né? Se é uma pessoa que não está no relacionamento. Olha como fica muito mais popular, né? E ajuda muito mais as pessoas. Peraí, eu não preparo meu corpo. Já entra, principalmente os casais que não são conectados, né? Já chega, vira do lado, empina a bundinha, já vai. Né? Então não tem. Então é uma coisa que a gente precisa estar sempre atenta, né? Nessa vivência sexual, né? Que não necessariamente é uma relação sexual, um coito em si. Sim. Eu fiquei me lembrando, né, Alessia? Tu deve lembrar também que a Marilyn Monroe, que é um símbolo sexual, né? Ela foi ter o primeiro orgasmo aos 30, depois dos 30 anos, aos 32 anos. E ela acabou falecendo, né, aos 36. E o que acontecia com ela, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre estar pensando, né? Entra nesse grupo, assim, de pensamentos do fingir o orgasmo, né? Porque a Marilyn, ela confessa, né, que ela fingia orgasmo. Por quê? Porque ela achava que ela não tinha que ter prazer, que ela só tinha que dar prazer para o outro. Então, às vezes, a gente se coloca nesse lugar também, né? Às vezes, a gente não tem orgasmo porque a gente não tira o tempo, né? Ou poderia ter mais vezes porque acha que está demorando. Ai, meu Deus, meu marido vai cansar, meu marido... Minha esposa, né? De repente, ela tá aqui... Nossa, já tá meia hora ali fazendo sexo oral e nada, então vou interromper. Não, é justamente isso, né? Não tem um tempo, não tem um jeito certo, né? Por isso é tão importante esse autoconhecimento e por isso que é tão importante essa pergunta, né? O que a pessoa está em busca, o que ela quer experimentar, o que ela quer viver, né? O que ela quer... É curiosidade? É resolver alguma questão dela com o parceiro, com a parceira? O que é, né? O que ela busca? Então, a gente também precisa ter essa visão de que, bom, primeiro eu preciso me permitir ter, né? Que não é uma coisa simples, porque eu tenho pacientes que às vezes dizem assim, olha, Bárbara, eu tenho medo de ter orgasmo, porque eu acho que eu vou sair correndo. Você lembra quando a gente estava lá no divã? Entendeu? Você lembra? Era o medo do... Eu sempre falo isso. O medo do perder controle, né? O medo que a maioria das mulheres tem de perder o controle. E que controle, né? Que elas nem sabem. Ou seja, eu me privo antes mesmo de saber o que vai acontecer.
Então trava ali, né? Não sei o que vai acontecer comigo. E, Cara, você não vai morrer. É um estágio quase morte, né? Mas não vai morrer. é, e isso, Alessia, e olha só, aquilo que a gente estava falando lá no começo da live, né? Ah, o trabalho do profissional, né, não é sobre a sexualidade dele, certo? Mas ele precisa ter um autoconhecimento, porque a gente fala isso, né? Assim, que a gente não tem como levar o paciente para um lugar que a gente ainda não foi. A gente não tem como levar o Tá. cliente para um lugar que a gente ainda não foi. E isso, às vezes, parece meio preconceituoso. A gente pensa assim, ah, não vou saber o que é ser mãe se eu Você não não ser vai filho. opinar. Tá, mas isso é outra coisa, né? Uma potencial, né, de prazer, o potencial orgástico, o potencial, né, de se conectar, o, o profissional, ele precisa, né, estar bem resolvido com a sua sexualidade. O que significa isso? Viver a sua sexualidade de uma forma plena. Onde tenha desejo, onde tenha excitação, onde tenha orgasmo, onde consiga construir essa bolha, né, a resolução, a colinha, se Uma ela tiver um conexão parceiro, uma emocional, parceira, né? mas que tenha, porque isso implica eu comigo e eu com o outro, se eu tiver um outro, né? Então, é sobre isso, né? É isso que vai fazer a diferença Não na vai vida da pessoa. acabar aqui Olha, não, esse mas documento nós vamos aqui sair, também a gente já vai amiga. encerrar, porque é 1 hora, mas vai. É, vai Não, cair eu essa vou live, salvar porque eu quero aqui. salvar essa nossa live, Mas porque a é gente vai ótimo. encerrando também. E aí, o mais a gente vai falar, né? Vai estar lá dentro da nossa aula, porque eu acho que esse é o recadinho ali, né? Essa é uma degustação. E aí a gente vê, né, Bárbara, o quão amplo, o quão assim, extenso é esses estudos da sexualidade e quanta coisa incrível a gente consegue fazer. Eu vejo a maioria dos alunos, a maioria das pessoas dizendo, das consultoras dizendo, por que você está no mercado erótico? Porque eu quero transformar a vida das pessoas. Porque eu quero transformar a vida das minhas clientes. Eu quero transformar a vida de casais. E aí, se a gente não entende, se a gente não passa por esse espaço, se a gente não passa por esse lugar da sexualidade, a gente não provoca transformação. Porque sexualidade é a energia que nos move, né? Então, é como você falou, antes da gente nascer, tá ali, ó. Qual a expectativa? É menino ou menino? Vai ser o quê? Como é que vai ser? Como é que vai se chamar? E a gente já vem com isso. E só vai acabar a hora que a gente morre. Então, se a gente quer ajudar alguém, se a gente quer transformar alguém, a gente vai precisar passar por esse lugar. E entendendo essas questões da sexualidade. Eu não preciso me tornar uma expert, né? Ai, meu Deus, vou ter que ser terapeuta sexual. Ai, eu vou ter que ser psicóloga. Não é isso, mas é entender o mínimo, né? Saber fazer perguntas, saber orientar, viver a própria sexualidade, né? Se perguntar, olhar no espelho, será que eu estou vivendo bem a minha sexualidade? Né? Será que eu sou uma pessoa? Essa é uma pergunta dolorosa, né? E, Então, será que eu estou bem resolvida comigo? Será que eu reclamo todo dia, né? Ah, olha, as minhas alunas dizem que quando elas começam a estudar, né, os profissionais começam a estudar a sexualidade, a total, vida delas dá uma virada assim, ó, que é todo mundo olhando total. para tudo que é Eu lado, é um vejo, negócio isso é espetacular. fantástico. Eu falo, é muito, é muito incrível, porque isso, a gente se apropriar da nossa sexualidade, eu sempre digo isso, faz a gente se empoderar da nossa vida, né? Então faz a gente ter uma autoestima, faz a gente se tornar pessoas mais bem resolvidas e isso ajuda a gente também a não se relacionar só com a gente dentro de casa, debaixo do cobertor, tendo os nossos orgasmos, mas faz a gente se relacionar bem com a vida, com o outro, né? Nas nossas relações afetivas ou não.
Então, olha, é muito incrível. E eu sou muito grata por ter você aí ajudando a gente nessa construção. Porque a gente, desde que a gente se encontrou, a gente conseguiu expandir isso, né? Levar essa mensagem para muito mais pessoas e, de fato, transformar mulheres, né? A gente precisa voltar esse curso, inclusive, né? Para ajudar mais mulheres. Olha lá, É, o meu é, diz que anda muito atrevida, com certeza, com certeza. né? Com Muitíssimo obrigada, certeza. amiga. E a Beijo, gente se beijo, vê beijo, então beijo, aí beijo. na Obrigada, mentoria. A gente vai agendar aí Ale. para as alunas que vão entrar. Então, vou falar aqui mais um pouquinho, mas um beijo. Gente, então, ó, obrigada para quem esteve por aqui, quem passou por aqui, para quem é seguidora da Bárbara, para quem é aluna da Bárbara, né? Eu sou a Alessia Rocha e eu sou consultora de saúde e educação sexual também e tenho aqui a minha equipe de vendas, né? Uma equipe, eu faço a minha mentoria para quem trabalha com mercado erótico e a gente tem o Causando com Ela, que a gente fala lá para consumidor final, a gente fala sobre autoestima, sobre prazer feminino. Então são duas vertentes. Aqui é para quem quer ganhar dinheiro, ali é para quem quer gozar gostoso, né? O Causando com Ela e o Alessia Rocha, porque eu sou líder de equipe, né, de profissionais que revendem produtos eróticos. E a gente tá com a nossa mentoria aberta, né? E a gente tá fazendo a mentoria, que é o quê? Para ajudar mulheres a empreenderem na venda de produtos sexuais. Então, se você quer, quem tá aqui, que chegou aqui, que quer vender produto erótico, quer trazer o produto erótico para o seu negócio, para sua vida, vai ser muito bem-vinda na nossa mentoria. O link tá na bio, tá? Ou pode chamar a gente no direct também. Se fala, cara, fiquei pensando, quero vender produto erótico. Então, pode chamar na bio também. A gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas. E para as consultoras, né, que assistiram a live, entenderam bastante aí, deu para trazer bem essa ideia do quão importante é os estudos da sexualidade. Então, coloquem isso, 1 horinha por dia, para vocês poderem se aperfeiçoar, para vocês poderem se inteirar mais desse assunto, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença no negócio de vocês. E para quem entrar nessa mentoria, a gente vai ter um conteúdo muito bacana para que vocês possam realmente se desenvolverem nesse sentido, porque é para vocês aprenderem mesmo a olhar para vocês, se posicionarem para depois vocês resolverem o problema do mundo, né? Porque se a gente não resolve, não adianta. Se a gente não resolve o nosso, não dá pra gente resolver o do outro, né? Não? Então, ó, um super beijo para vocês, obrigada, né, para todo mundo que ficou aqui e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, deixa lá no direct, manda no direct ou comenta aqui na live qual foi o insight que vocês tiveram aí. Deixa no comentário dessa live, que eu vou deixar salva porque ficou muito legal também, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigada!